Se você está pensando em comprar ou já comprou uma dessas câmerazinhas que você encontra no Mercado Livre, na Shopee, bem baratinho, esse vídeo é para você. Para você que já comprou, eu vou te ensinar a como você configurar, então é importante você ficar até o final. E para você que está pensando em comprar, eu vou mostrar os prós e os contras. Essa mesma marca aqui que tem como marca só o webcam. Aqui não dá para ficar bem definido, mas ela vem escrito HD Full. E aí que tá o problema. Então vamos comigo lá. Primeiro aqui na página da Shopee, para mim te dar a primeira dica. Se você está procurando comprar, ainda não comprou, e pensa em pagar mais que R$30, eu já te aviso logo, não compre. O valor dela, no máximo é R$29,99. Se você achar mais barato ainda, compensa então você pegar numa promoção. Pagar mais que 30 não vale. Essas que aparecem também aqui como R$39,80 também não vale a pena. E o que acontece? O pessoal, né, às vezes, assim, né, mas eu acredito que é má vontade mesmo e até sabendo que tá enganando. Tem anúncio aqui dessa câmera na Shopee ou no Mercado Livre de R$150. Porque a pessoa tá procurando, a pessoa que não entende, ela vê, por exemplo, o anúncio dessa webcam 4K, 1.153. Então ela pensa assim, pô, achei uma baratinha por 150, então tô fazendo um bom negócio. E aí tá comprando gato por lebre. Então é importante você saber, antes de comprar, a capacidade da webcam para que você compre consciente. Então já fica a primeira dica aqui. Nada de pagar acima de R$30. Se incluir frete, for para R$40, R$50, esquece. Se você comprar R$29,90 frete grátis, aí eu recomendo você comprar, senão não compre. Porque com esse tutorial aqui você vai ver o quanto que não vai valer a pena se você pagar mais que isso. Então agora vamos aqui para a página do OBS Studio, que é onde eu vou configurar ela. E agora o que eu vou fazer? Eu vou conectar ela aqui no meu computador. Deixa eu parar ela na posição e a gente vai tentar fazer a melhor configuração possível. Deixa eu posicionar ela aqui em cima do webcam que eu já estou gravando. Vou conectar. Achei. Beleza. Conectado. Depois que você conecta, aí vai aparecer aqui embaixo, no cantinho, que ela está sendo configurada. É configuração automática. É plug and play. Então você conecta no seu computador e ele já tem que aparecer aqui no canto que está configurando. Aí depois diz que já está apto para utilizar e tudo mais. Então vamos lá. Você chegou no seu OBS Studio, você tem uma cena que você vai incluir essa webcam, que você vai inserir no seu computador e depois configurá-la aqui dentro. Aí você precisa clicar aqui em adicionar fonte, dispositivo de captura de vídeo. Aí você pode criar uma fonte com o nome que você quiser. Eu vou manter dispositivo de captura de vídeo. Aqui eu já tenho de cara a minha webcam, que é a C920 da Logitech, que é uma webcam 1920 por 1080 e ela cumpre esse papel. Ela é, no valor comparado a ela, a que a gente está testando agora é 10% do valor. Uma Logitech hoje, que é simples, C920, você acha por uns 350, vamos colocar assim, no máximo uns 295 chutando numa promoção. Mas tudo bem, vamos configurar essa baratinha que a gente está pensando em comprar ou já comprou. Ela vem com esse nome, e é meio que padrão, sabe? DV20 USB câmera. Aí você clica e seleciona, aí já está aparecendo a minha imagem aqui, tá vendo? Você está me vendo aqui no cantinho aqui embaixo e está me vendo com ela aqui agora na configuração. O que acontece? Onde começa aqui o primeiro problema? Você vai começar a fazer a configuração e geralmente aqui em resolução, tipo de FPS, a gente nunca mantém no padrão do dispositivo. A gente faz uma configuração mais ampla para trazer o máximo da webcam. Aí você clica para baixo e coloca personalizada. É normal ela desaparecer. Praticamente todas as webcams fazem isso. Aí você pode clicar aqui para baixo, em resolução, e aí você vai ter o valor de 1280 por 720. Aí você seleciona, ela volta a aparecer. Só que aí você já concorda que tem um problema bem sério aí? Todos os anúncios lá na OLX estão indicando o seguinte, que essa câmera é Full HD. Full HD é 1920 por 1080. No caso aqui, 1280 por 720, ela é só HD. Então já tem um problema lá no anúncio. Se você está pensando em comprar uma câmera Full HD, você já esquece, isso aqui já não cumpre o propósito.
Mas tudo bem. Vamos supor que você comprou e você quer utilizar. Eu vou te mostrar aqui o máximo que a gente consegue fazer de configuração para personalizar ela. Então, beleza, você já comprou e vamos lá. As configurações, as demais, né? FPS igual da saída, porque depois você pode configurar nas configurações que você quer os 30 FPS, mas se você quiser já marcar aqui, tudo bem. Formato de vídeo, pode marcar como MJPEG. Espaço de cores, você pode escolher Rec 709, é uma boa configuração, espaço de cor padrão que a gente utiliza geralmente. Intervalo de cores, você pode colocar completo. E no demais, tá tudo ok. Você pode clicar só em OK, beleza. Inverter verticalmente é só se você tiver com ela de ponta cabeça. Você posicionar ela de ponta cabeça e você quer gravar do jeito certo. Aí você vai e seleciona inverter verticalmente. Clica em OK. E aí você já entendeu, né? Se ela já vem nesse tamanho, já indica que ela tem uma resolução menor. Deixa eu pegar e clicar com o direito do mouse e vir aqui em transformar. Ajustar a tela. Tá vendo? Ctrl F. Beleza, ajustou a tela. Aí você já percebe que o meu enquadramento aqui mudou. Ela está bem perto do rosto agora. O que acontece? Se ela é só HD, ela tem esse enquadramento mais próximo. Se ela é Full HD, aí ela já pega mais distante, igual a gente começou no vídeo. Se ela é 4K, ela pega mais amplo ainda. Então, já está sacramentado que no anúncio está mentindo. E todos os anúncios lá estão mentindo. Isso aqui não é Full HD nem de longe. Transformar de novo, deixa eu inverter a horizontal. Beleza. Agora está mais ou menos posicionado, porque não tem como eu posicionar ela aqui de um jeito que venha a ficar bom, porque eu teria que posicionar ela bem distante. Mas a ideia aqui, a princípio, é o seguinte. Se você faz gameplay, se você faz gravação, acho que aqui tá bom. Se você faz gravação que você precisa colocar a sua imagem no canto da tela, só aparecendo o seu rosto, beleza. Vai dar para trabalhar aqui assim. Aí vamos lá para propriedades novamente e vamos clicar em configurar vídeo. Aí aqui em configurar vídeo, o que acontece? A gente pode melhorar um pouquinho essa imagem. Deixa eu tentar trazer um pouquinho mais de clareza para a imagem. Saturação aqui tem que ser no máximo para você trazer cor, tá vendo? Nitidez, nesse caso aqui, é melhor você reduzir. Por quê? Se você aumenta, tá vendo esse monte de pontinho aqui acontecendo? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar essa janela aqui, vou dar OK, e vou abrir aqui de novo as configurações do OBS Studio. Aí fica na resolução aqui máxima, fica fácil da gente entender. A nitidez, ela traz esse pontilhadinho quando você põe muito. Isso aqui é ruído, que a gente chama quando você faz uma gravação numa imagem, numa webcam, ela traz esse artefato para dentro da sua imagem. Então o que acontece? Eu vou deixar um card disponível aqui em cima que fala do tratamento de imagem lá dentro do DaVinci Resolve. É de graça, se você não sabe trabalhar com DaVinci Resolve ainda, eu tenho muito material aqui no meu canal, onde eu explico a respeito de cada uma das páginas, falo tudo, explico, dou uma introdução, e aí eu vou deixar esse card para você aprender a aplicar um aplicativo. Você vai aplicar um plugin, no caso, que se chama Debandar. Ele vai diminuir esse monte de pontilhadinho aqui, tá vendo? Ele vai tirar um pouco desse ruído. Então, você tá vendo que eu tô gravando aqui sem edição, sem nada, tá bom? Que se der algum BO aqui, você vai saber como resolver, até eu não tô cortando para isso mesmo. Não tô fazendo edição pra gente aprender junto. Então, beleza. Vou deixar meu rosto aqui um pouquinho mais para trás para enquadrar melhor. Deixa nessa configuração que eu acabei de te mostrar, porque o gama não muda nada, a proporção de branco não muda nada, composição de luz de fundo também não altera nada, ganho, tá vendo? Aqui é meio que fantasioso essas configurações. E aqui em exposição de luz, não mexe. Se eu desmarcar aqui agora, a câmera apaga, ela some e só volta se eu for lá, desconectar e conectar de novo, entendeu? Então ela é meio complicadinha de se trabalhar com ela. Faz só as configurações aqui, clica OK, e aqui tem uma outra questão também. Se você vir aqui em desativar e ativar, ela não segura as configurações, quer ver? Deixa eu ver se ela segurou aqui nas propriedades, configurações, a saturação estava no máximo, tá vendo? Voltou para 400 e pouco aqui. Então beleza. Vou tirar um pouco da nitidez, vou colocar um pouquinho mais de contraste e vou pôr um pouquinho mais de brilho. Coisa pouca. OK.
Deixa eu ver se tá marcado aqui, tá. Terminou de configurar, só saturação, contraste e brilho, e nitidez você diminui e ok. E ok. Não põe desativar e ativar. E eu vou te mostrar o seguinte, eu vou tentar trazer para cá a webcam que eu tô gravando, que é a minha C920, que é a Logitech, para você ver a diferença de uma para outra. Só que para isso, deixa eu voltar aqui pro Streamlabs, e aí eu vou tirar essa câmera que eu tô gravando aqui embaixo, vou voltar para o OBS Studio e vou criar uma nova fonte de captura de vídeo 2. Aí eu vou deixar aqui a minha Logitech, tá vendo? Eu posso personalizar. E aqui na minha Logitech você percebe que eu tenho a resolução de 1920 por 1080. Também tenho 3004 por 1296, que são resoluções mais altas, mas isso aqui é porque já está no drive da câmera, para futuramente, quando eles fizerem câmeras melhores, você ter essa resolução. Aqui no caso, eu vou manter 1920 por 1080, que é a resolução padrão. O que promete é 1920 por 1080 em 30 fps. Então não vou mexer muito aqui não, essa configuração que eu te mostrei anteriormente é a ideal, só para você ter uma ideia. Agora eu estou com ela aqui por cima, eu vou tirar ela, deixa eu fazer a inversão aqui no horizontal, eu vou desabilitar e vou habilitar de novo, para você ver a diferença de uma câmera para outra. Desabilitei, deixa eu ajeitar aqui para ficar bem claro. Essa é a câmera baratinha. Prova real de que ela não é Full HD. Vou habilitar a minha C920. Tá vendo a diferença? Olha a diferença de qualidade de captura. E olha que aqui eu ainda não fiz mudança nenhuma nas configurações. E olha a diferença da câmera, que essa câmera aqui tem como marca webcam. Ela até tem uma marca, a minha chama L-Tonex. Assim, é tudo padrão, né? Cada fabricante, o fabricante faz tudo padrão e as marcas compram e põem o nome que ela quiser. Então, beleza. Na pior das circunstâncias aqui, você foi e comprou e mesmo assim quer usar. Tem que usar mesmo. Se você produz conteúdo, você tem que usar o que você tem. Você não pode pensar assim, eu só vou produzir conteúdo quando eu tiver dinheiro para comprar câmera de altíssima qualidade. Essa Logitech aqui, eu suei para comprar. E eu tô trabalhando com ela faz um tempão e nem é a melhor. Ela não é a melhor das C920. Tem a C920S, que é muito melhor que ela, e tá mais caro ainda. Então, beleza. Deixa eu te dar uma dica também. Vai aparecer um banner aqui embaixo, um overlay, falando do meu curso sobre o DaVinci Resolve. Eu tô vendendo esse curso baratinho para todo mundo aprender a trabalhar, editar vídeo e criar bons conteúdos no melhor aplicativo de edição de vídeo grátis que existe. Então, pensa bem. Clica no link aqui embaixo que você vai ser direcionado para minha página de vendas, e aí eu vou te explicar por que esse curso é tão barato. Porque eu estou construindo ele, e conforme eu vou acrescentando mais aulas, aí eu aumento o valor do curso. Então dá essa força aí pro canal, se você acha que esse canal aqui vale a pena continuar ensinando a respeito de aplicativos grátis, que é o meu propósito, mostrando equipamentos de baixo custo, ensinando a configurar para você não perder dinheiro, aí você dá essa força pra gente aí, você vai ter de troca um curso completaço, assim, um manual de instrução do aplicativo. Então vai ser bem legal você fazer parte desse curso, fazer parte comigo lá e da galera. Agora eu vou para a última dica. Então beleza, você foi, comprou a webcam, e eu aconselho você fazer o seguinte, você usar ela para, quando você for gravar, você trazer ela aqui para baixo, para o canto, Alt nas pontas, deixa eu diminuir o tamanho. Quando você pega aqui e segura o Alt, aí você vai cortar as bordas aqui da sua webcam. Aí ela vai ficar menorzinha, tá vendo? Agora não tá indo, não sei porquê. Shift. Ela tá meio que travada aqui, mas dá para você fazer aqui um facecam, colocar um quadrado aqui do lado e utilizar ela numa resolução menorzinha aqui no canto. Aí se você estiver fazendo uma gameplay, ninguém vai perceber que a câmera não tá tão eficiente assim, não tem uma captura tão boa. O interessante aqui é você pensar em iluminação. Se você comprar, eu também tenho vídeo aqui no canal mostrando essas luminárias que eu estou utilizando aqui. Tá vendo que meu rosto está bem claro? Aqui na outra webcam você vai ver. Ó. Aqui tá bem claro o meu rosto. Aqui você vê as luzezinhas, tá vendo? Então eu paguei tudo baratinho, é coisa de R$40 o par. Essa webcam, eu vou deixar para você também um link aqui na descrição das lojas que eu acredito que são as lojas que
vale a pena você comprar na Shopee, para você também não correr o risco de comprar numa loja e venha perder dinheiro. Então, a minha dica é a seguinte: vai utilizar, põe ela no canto. Fechou, você está utilizando ela aqui, põe uma facecam quadradinha para ela ficar legal, igual eu estava gravando aqui no começo do vídeo. E aí você está utilizando uma câmera secundária. Se você não tem outra que nem eu vou utilizar ela, eu comprei para usar. Eu vou utilizar ela nos meus cursos de OBS Studio, né, nos meus treinamentos, então ela vai servir aqui para mim. E aí quando eu for gravar em tela cheia, aí eu uso a C920, entendeu? Então você tem que aprender a trabalhar com o que tem, não tem o que fazer. O importante é você aprender a trabalhar, construir bons conteúdos e ganhar dinheiro no YouTube e nas suas redes sociais. Não ficar preso a equipamento. Vai aparecer aqui em cima na tela um vídeo a respeito do OBS Studio para você começar a aprender ele do zero, todo passo a passo. Ele está de graça para você baixar e instalar no seu computador. Se você gostou da ideia de continuar trabalhando em cima dessa câmera lá no DaVinci Resolve, que também é um software grátis, você escreve aqui embaixo nos comentários para mim saber se vale a pena produzir um conteúdo configurando ela lá. Ou seja, fazer um tratamento de cor, aprimorando a imagem. Eu me chamo Alberto, muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.